Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Nem todos podem ver TV da mesma forma. Muitas vezes, algum tipo de deficiência faz com que as pessoas necessitem de recursos especiais para assistir aos seus programas favoritos. O Ver TV de hoje discute o que já está à disposição dessas pessoas e o que ainda precisa ser feito para que todos tenham acesso igual à televisão. São nossos convidados Tuca Munhoz, que é filósofo e ativista dos direitos da pessoa com deficiência há mais de 30 anos. Atualmente é secretário adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo. Ana Júlia Perrotti Garcia, tradutora e professora de audiodescrição do curso de pós-graduação da Uninove e coordenadora de tutoria do curso de inglês online da TV Cultura de São Paulo. E Paulo Romeu, que também é ativista dos direitos das pessoas com deficiência, participou do processo de criação das normas que obrigam as TVs a oferecer recursos de acessibilidade aos telespectadores. Eu agradeço aos três por terem aceito o nosso convite e convido já para a gente ver mais algumas informações a respeito dos temas que nós vamos discutir hoje aqui no Ver TV. Vamos ver. Você já imaginou assistir TV assim? Pois é dessa forma que mais de 347 mil pessoas surdas no país ficam diante da televisão. E além delas, há mais de 1.800.000 com dificuldades graves, segundo dados do IBGE. O acesso dos surdos aos programas de TV pode se dar através da linguagem brasileira de sinais, conhecida como Libras. Ela já é obrigatória no horário político, em campanhas institucionais do governo e nas mensagens de utilidade pública. E o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. A legenda oculta é uma outra forma de garantir ao deficiente auditivo o acesso à TV. Ela pode ser acionada através do controle remoto e tornou-se obrigatória em 2008. A narração verbal do conteúdo, conhecida como audiodescrição, é a forma de permitir que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso aos programas de TV. Ela é obrigatória desde julho de 2011 e deve estar disponível, até agora, em pelo menos 2 horas de programação por semana. Kiko está no pátio principal da vila jogando beisebol. Ele ajeita a bola aí. Ele joga a bola e acerta o vidro da janela da casa de seu Madruga. Encontra uma caixa de papelão grande e uma branca menor. Carrega ambas as caixas. Outra caixa de papelão é trazida pelas ondas. Solta as que está carregando. Coloca a nova caixa sobre a pilha. Descobre a cabeça. O que é isso? Olha assustado para os coqueiros. Pela norma do Ministério das Comunicações, até 2020, ela deve ser oferecida pelas emissoras em pelo menos 20 horas semanais. Ana, vamos começar informando ao telespectador, né? Se são essas mesmo as formas mais avançadas, mais atualizadas e mais eficazes de dar acesso às pessoas com deficiência aos programas de TV. São essas as formas e como isso está sendo divulgado? As pessoas já têm conhecimento da possibilidade desse tipo de auxílio para poder ter acesso à TV? Então, o que acontece? A televisão é o meio, com certeza, mais democrático de acesso à cultura. Muita gente pode ficar sem assistir um filme no cinema, sem ir a uma peça de teatro, até a vida inteira. Mas é muito difícil uma pessoa que não tem acesso a uma televisão. E o que acontece? O deficiente visual, o deficiente auditivo, acaba sendo privado. Nós estamos... essa parte da televisão, a democracia, para ele ali. Então, todos esses meios são extremamente importantes, a legenda fechada, a audiodescrição, das quais eu acredito que a audiodescrição, talvez, do público seja assim, a menos conhecida, porque está menos desenvolvida até o momento. Uhum. Ela já existe, essa é uma luta de muitos anos, de mais de uma década.
No Brasil, já desde 2000, se fala sobre isso, principalmente, por incrível que pareça, menos na televisão, em teatros já existia. Em 2004, 2005, temos histórias de teatros audiodescritos no Brasil, mas na televisão foi mais adiante que isso foi começando, no cinema depois e só depois que chegou a televisão. E mesmo assim, eu acredito que muita gente talvez nunca tenha visto um programa, tenha sido a primeira vez agora. E o que é, né, essa audiodescrição? Que seria você passar da imagem visual para palavras. E isso tudo tem que acontecer no meio dos diálogos, não pode sobrepor, que é uma principal diferença entre a legenda, que a legenda pode ir correndo independentemente do filme. A audiodescrição ela tem que esperar os momentos de silêncio para poder aparecer. Então já fica aquela dificuldade de descrever uma série de coisas enquanto duas pessoas não estão falando. Tuca, do ponto de vista mais geral, né, como é que você analisa essa luta por essa possibilidade de um acesso mais fácil das pessoas que têm esse tipo de deficiência à TV? Nós estamos falando aqui, sobretudo, de direitos humanos, né? O direito à comunicação e à informação. E a tecnologia disponível hoje para as pessoas com deficiência, nesse campo, por exemplo, vem a possibilitar acesso à comunicação e à informação. Infelizmente, não existe democracia e essas tecnologias não chegam, de fato, às pessoas como deveriam chegar, inclusive como a legislação brasileira indica que deve chegar. Então, quando nós falamos nessas possibilidades, nós estamos falando dos direitos humanos das pessoas com deficiência de modo geral, e eu gostaria de ressaltar que não só nessa área, infelizmente, a acessibilidade não tem chegado. Nós temos, por exemplo, legislação que diz que até o ano que vem, todos os meios de transporte coletivo devam ser acessíveis. E estamos longe disso. A cidade de São Paulo um pouco mais adiante do que outras cidades, mas ainda muito longe, a grande maioria das cidades brasileiras, muito longe de chegar a isso. Então, toda essa questão da afirmação dos direitos humanos das pessoas com deficiência, que passa de maneira muito importante pelo direito à comunicação e à informação, ainda está num processo, vamos dizer, de um parto a fórceps, né? Nós estamos trabalhando muito, tanto na sociedade civil como no governo, e é muito importante que hoje existam instâncias de governo, como a nossa secretaria, trabalhando nesse sentido, mas ainda um processo lento, demorado e dolorido às vezes. Bom, eu quero colocar o Paulo na conversa. Você falou processo lento, demorado e dolorido. Ele tem participado, né, desse processo na tentativa e na luta de estabelecer normas nacionais, né, normas brasileiras para esse acesso das pessoas com deficiência à TV. É uma luta difícil? Foi e continua sendo muito difícil essa luta. Como disse o Tuca, tem sido muito difícil fazer com que a sociedade compreenda que esse é um direito nosso. Muita gente enxerga isso como assistência social, e não é. É direito nosso. Complementando a informação da Ana Júlia, quando ela disse que todo mundo tem acesso à televisão, a última PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, mostrou que 95% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão. Considerando que há municípios onde não existe um cinema, onde não existe um teatro, a única diversão é o barzinho da cidade, tá certo? Ou a televisão. Principalmente nessas cidades, as pessoas com deficiência ficam ainda mais isoladas. E foi, objetivando mais na resposta à pergunta, foi muito difícil convencer o Ministério das Comunicações e a representação dos radiodifusores de que esse era um direito nosso. Começou em 2000, é isso? Essa busca de solução para esse tipo de problema? Olha, na verdade, a audiodescrição ela surgiu numa tese de mestrado nos Estados Unidos em 1970. Mas aqui no Brasil? Na década de 80, ela já passou a ser feita em teatros fora do Brasil. Aqui no Brasil, a primeira notícia que se tem de audiodescrição é da audiodescritora Bel Machado, que trabalhava no Centro Braille da cidade de Campinas.
E o que fazia a Bel Machado? Ela pegava alguns atendidos, 3 ou 4 cegos do Instituto Braille de Campinas, ela os levava para o cinema, eles sentavam na fileira da frente, ela atrás deles, e enquanto passava o filme, ela ficava cochichando a audiodescrição para eles. Uhum. Essa é a primeira notícia que a gente tem de audiodescrição. Agora, formalmente, ela aconteceu pela primeira vez no festival Assim Vivemos, que é um festival de filmes com a temática da pessoa com deficiência. Essa é a temática dos filmes desse festival. E foi o primeiro a ser feito com audiodescrição no Brasil. Inclusive, esse festival, a primeira edição dele, teve uma particularidade. Um dos jurados do festival era cego. E ele, vamos dizer assim, opinou, votou pelos melhores filmes a partir da audiodescrição. Uhum. Bom, e você disse, quer dizer, uma luta difícil. Hoje, quais são as regras existentes para as TVs oferecerem esse tipo de serviço? Vamos falar da audiodescrição, já que nós começamos a tocar nesse assunto. Sim, sim. Por enquanto, como nós vimos, no começo se dizia que seriam 2 horas por dia de audiodescrição. Aí, aos poucos, acredito que até o Paulo possa dizer melhor, para conseguir passar, teve que se mudar para 2 horas por semana, que é uma diferença muito grande. E bem no comecinho, eles gravaram 12 episódios do Chaves, então eu acredito que aquilo ali passava, como inclusive a gente viu alguns, passava assim insistentemente, porque não dizia na lei realmente que precisariam ser programas diferentes. Uhum. Mas eu acredito o seguinte, à medida que se descobre que nós temos um público e que esse público é, entre aspas, consumidor, e que ele tem que ser respeitado e que ele luta pelos seus direitos, aí não vamos fazer mais isso, vamos começar a fazer programas realmente, e eu acredito que isso aos poucos vai. E é o que eu falo, eu ponho a minha gotinha lá no oceano, toda a turma que eu monto, que a gente forma, que eu tento sensibilizar para a audiodescrição, eu sei que pode ser que daqueles 20 ou 30 alunos, talvez vá realmente se tornar um audiodescritor, mas eu sei que tem 29 que são pessoas que vão respeitar e que vão ajudar a lutar para que a coisa realmente chegue exatamente. Esse é outro problema, né? A questão da divulgação. Eu acho que também é uma política pública, né, Tuca? Você divulgar essas possibilidades, não só no caso da audiodescrição, da legenda oculta, mas todas as formas de acessibilidade. Sim, não deixa de ser uma política de afirmação, né? Afirmação de direitos no sentido de fazer chegar às pessoas que isso existe e que elas podem usufruir dessa informação, né? Dessa possibilidade. É uma política de equiparação de oportunidades na medida em que as pessoas, sabendo que existem possibilidades, tecnologias, elas queiram utilizar. Existe uma feira em São Paulo chamada Reatec, né, que é uma feira de tecnologias, em que as várias tecnologias voltadas às pessoas com deficiência são apresentadas. Enfim, é uma feira de negócios, na verdade, não é uma feira de inclusão ou de cidadania. É uma feira de negócios onde os fabricantes, os comerciantes, as entidades, muitas entidades vão lá apresentar produtos, né? Mas ele tem um aspecto muito interessante que as pessoas passam a saber que existem tecnologias, que existem possibilidades, e isso é muito importante. E nós, na Prefeitura, procuramos, na medida do possível, do que é pertinente à nossa atuação, divulgar essas tecnologias, divulgar essas possibilidades para que as pessoas reivindiquem isso e se sintam sujeitos de direito na medida em que elas, sabendo disso, se sintam sujeitos de direito. E como bem falou o Paulo, eu gostaria de ressaltar isso, ainda existe por parte das próprias pessoas com deficiência, da sociedade, uma visão de que as questões voltadas às pessoas com deficiência ainda estariam no campo do assistencialismo, da assistência, e não no campo dos direitos humanos e da cidadania. Então, esse é um papel que nós, na Prefeitura, procuramos relevar, que é a questão voltada
as pessoas com deficiência estão no campo dos direitos humanos e da cidadania. Isso, para a gente, é de fundamental importância. Muito bem, Tuca. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre essas formas de acesso das pessoas com deficiência aos programas de televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa sobre a acessibilidade na televisão brasileira. E nós vamos começar este bloco com a Eliana Sampaio Abdala, da empresa Steno Brasil. Ela explica como é feito o trabalho de construção das legendas ocultas, que a gente vê na televisão de vez em quando. Aliás, é um recurso que não é útil apenas para as pessoas com deficiência auditiva. Qualquer pessoa que esteja num lugar com muito ruído, né, que não consegue ouvir, em bares, isso é comum em bares, acompanha os programas por essa legenda. Vamos ouvir como é que isso é produzido, vamos ver como isso é produzido nesta reportagem. Vamos ver. A estenotipia é uma técnica para você escrever ao mesmo tempo em que a palavra é pronunciada. Então, através de existe uma teoria, a gente utiliza os fonemas e a pessoa consegue, num teclado especial, digitar palavras em 1 ou 2 toques, no máximo 3 toques. Então, a diferença da digitação tradicional é que você utiliza, você faz por sílabas. Então, você não digita um caractere por vez. Então, exemplificando aqui na máquina, eu tenho as teclas aqui nesse aparelho e eu consigo pegar as consoantes no começo, as consoantes no final e as vogais aqui. Então, numa palavra, se eu vou escrever esteno, eu pego o S, o T, o E, o N e num toque só eu faço a palavra inteira. Eu não preciso digitar letra por letra. Então, isso faz com que a escrita seja rápida e em tempo real. Os profissionais é difícil porque a formação desse profissional é muito específica e não existe cursos abertos no mercado. Então, o que a gente faz? A gente treina, tem um treinamento aqui dentro da Steno e a gente treina o profissional e que acaba trabalhando com a gente mesmo, porque a gente tem carência desse profissional. É um profissional muito específico e a formação dele dura, assim, 4 anos, se tudo correr bem. O deficiente auditivo, ele é o maior beneficiado, claro, mas a gente se beneficia desse recurso num lugar público, que você está num restaurante, né, aquele barulho, você está acompanhando a televisão longe, porque hoje em dia todo lugar tem TV, né? Outro dia mesmo fui no hospital e também tinha na sala da recepção a TV ligado com closed caption, um dentista. Isso é para o estrangeiro que não acompanha, pode não ter um entendimento, ele consegue ver a leitura do idioma, de outro idioma, é mais fácil a compreensão. Então, criança em desenho, a legenda para desenho, inclusive, é mais com sons mesmos, utilizando os sons, os barulhos, então é uma coisa voltada mesmo para a criança. Ana, você tinha dito sobre a formação, quer dizer, você tinha falado sobre a formação, e ela reforça isso, né? Não deve ser muito fácil, né, formar profissionais para esse tipo de trabalho. É muito difícil, principalmente porque tem muita gente que gostaria de fazer, que tem habilidade, mas nem sabe que a coisa existe. Uhum. Então, precisa, também faz parte da sensibilização a pessoa entender que existe aquela profissão e que ela pode vir a seguir. É muito comum, às vezes, os alunos, quando a gente começa a explicar o que é audiodescrição ou o que é alguma coisa de acessibilidade, falam assim, eu não sabia que isso existia, eu tinha um colega que tinha deficiência e eu pensava, puxa, seria tão bom se alguém... Olha, existe, está aí para você. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que não existem muitos cursos. Também, por outro lado, algumas coisas começam a ficar moda e sempre todo mundo sabe que na hora que alguma coisa fica meio que moda, surgem
cursos que nem sempre formam, nem sempre Pois é, mas com a formados. legislação agora, suponho que o mercado de trabalho para esses profissionais vai crescer bastante. É o que a gente espera, é o que a gente espera. Agora, Paulo, não é apenas desta forma, como nós mostramos aqui, que se faz a legenda oculta, né? Essa forma manual, com aquela maquininha, né? Porque a gente vê muitas dificuldades e até muitos erros, né? Quando a gente está vendo um programa com aquela legenda que vai acompanhando a voz do narrador, há vários problemas. Quer dizer, não é só desta forma. Qual é a outra forma? Existe uma norma da ABNT, que é de acessibilidade para a televisão, que ela estabelece que tem que ter 98% de acerto na legenda. Uhum. Ok, com a estenotipia até se consegue esse nível de acerto. O problema é que a estenotipia ela é um pouquinho cara, ou pelo menos é mais dispendiosa para as emissoras do que um outro recurso, que é o do reconhecimento de voz. É um software, um programa de computador, que você falando no microfone, conectado nesse computador, ele transforma em texto aquilo que está sendo falado. Aí já fica mais difícil. Fica muito mais... A precisão. Fica muito mais rápido, o delay, o atraso na legenda é menor, tá certo? Mas a quantidade de erros é muito maior. Uhum. Como esses tradutores, né, que a gente tem na internet de um idioma para outro? Mais ou menos isso. É que você passar da voz para texto é ainda mais complicado do que passar de texto para texto. Ainda mais do português, né, Ainda Paulo? mais do português, com todas as... ótimos recursos de reconhecimento de voz para a língua inglesa. Isso. Então, na hora que nós estamos falando de português, que tem outros fonemas, que tem outros fones, aí já fica bem mais difícil, aí cai a qualidade. Inclusive, por exemplo, nós não temos audiodescrição em programas ao vivo na televisão, porque os radiodifusores diziam, não, mas vai sobrepor a audiodescrição ao que está se falando, diferente de um programa gravado, que eu posso usar aqueles segundos de silêncio, ou o audiodescritor pode até analisar que aquilo que ele precisa informar para o cego que está assistindo é mais importante do que aquilo que está sendo falado, então aí ele tem permissão de sobrepor. As emissoras de televisão, por causa dessa preocupação com a qualidade, como não conheciam ainda a audiodescrição, acabaram convencendo o Ministério das Comunicações para que se fizesse basicamente só em filmes. Tá certo? Bom, você está falando da audiodescrição, né? Agora... Não, mas para ligar com a questão da legenda. Por quê? Porque as emissoras estão preocupadas com a qualidade da audiodescrição, mas qualquer um que enxerga vê que a qualidade da legenda feita por reconhecimento de voz está com qualidade muito pior do que seria a da audiodescrição de um programa ao vivo. Só para deixar claro para o telespectador, né? Nós estamos falando da estenotipia, né? Que tem a ver com a legenda, né? A produção da legenda, e estamos falando também da audiodescrição. Então, sobre a audiodescrição, nós fomos ouvir a Rosângela Barqueiro, que é coordenadora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, a Lara Mara. Ela nos explica um pouco como funciona a audiodescrição. Vamos ouvi-la. Por não existir no Brasil ainda um curso formal de formação de audiodescritor, muitas pessoas tendem a fazer por conta da própria profissão e do conhecimento que tem, mas não conhecem a realidade da pessoa com deficiência visual. Então, elas inferem baseados naquilo que elas acreditam que é importante para a pessoa com deficiência. Então, às vezes, elas explicam uma cena. Elas não têm que explicar nada. A audiodescrição oferecida na TV, infelizmente, ela não é uma audiodescrição profissional. Ela é uma adaptação muito pouco profissional. Quando a gente ouve um trabalho bem feito, por exemplo, existem empresas que estão fazendo a audiodescrição de festivais de filmes. Essas empresas são especializadas. Então, você vai assistir um filme,
você vê a qualidade da audiodescrição nesse filme. Quando você vê o filme da Globo, é difícil porque, primeiro, é difícil acessar o recurso através do controle remoto. A TV digital ela te oferece três formatos. O áudio em português, o áudio na língua do filme, normalmente em inglês, e a terceira modalidade é com audiodescrição. Para isso, você tem que comandar o seu controle remoto visualmente. Então, a pessoa com deficiência visual acaba tendo uma dificuldade mesmo de acessar ela sozinha. Como que ela descobre isso? Porque ela tem muito interesse em assistir o filme com audiodescrição, então ela coloca. Só que é tão fraco o trabalho que foi feito que muitas vezes passa alguns minutos sem audiodescrição. Isso significa que a pessoa não sabe se pegou, se está com audiodescrição ou não. O que normalmente, quando você faz a audiodescrição de um filme, por exemplo, você não fica tanto tempo sem dizer nada, porque mesmo que o filme não tenha muita coisa para ser dito, sempre tem uma paisagem para você descrever, ou mudou é dia, fica noite, então a pessoa vai falar, é noite, é dia, né? Vai mudar de ambiente, é uma sala, a pessoa aparece o personagem aparece com um outro figurino. Então, isto é a dica para a pessoa com deficiência que está tendo a audiodescrição, que é onde ela para de mexer no controle remoto. Bom, como ela explica, aí há uma série ainda de obstáculos, né, a serem vencidos. Um deles, ela cita, eu queria chamar a atenção de dois. Um é a qualidade e outro esse processo de implantação da audiodescrição, que nós começamos a falar no primeiro bloco, mas eu gostaria que o Paulo contasse um pouco mais de como ele vem se dando agora e das dificuldades que ainda existem para ele ser finalmente implantado. Primeiro com a questão da qualidade, Ana. Isso eu acho que vem pelo problema mesmo de não existirem cursos. A pessoa não fez um curso, alguns audiodescritores estão migrando. Esses eu acredito que sejam os que já têm mais uma base melhor mesmo. São os que faziam legenda, então são os legendistas, são os tradutores de legenda, que já estão acostumados com uma série de tecnologias, que já tem geralmente em casa um computador em que ele pode ir passando o filme devagar e minutando esse filme, inserindo o que ele vai colocar. Então, essas pessoas acabam fazendo melhor. Agora, existem outras pessoas, existem outras audiodescrições que a gente olha, porque existe basicamente dois modelos. Nós temos um modelo inglês, que é um modelo baseado no detalhe. Então, a ideia da audiodescrição inglesa é que você fale todos os detalhes de roupa, a cor da roupa, o modelo, o carro, se é grande, se é pequeno, se está claro, se está escuro. E temos o modelo espanhol, que é mais focado nas ações. Então, vamos dizer, se ele está correndo, se ele está andando, se foi rápido, tentando fazer uma parte mais de ação. E às vezes a gente analisa e fala assim, eu não sei nem qual é o modelo que está sendo seguido. Então, quer dizer, talvez nem tenha um modelo realmente, a pessoa nem sabe que existe, que ela poderia optar, dependendo do tipo de filme. Se eu for assistir, por exemplo, um filme com uma fotografia maravilhosa, provavelmente eu vou seguir o modelo inglês, porque aquela descrição toda é parte do filme. Se eu for um filme Velozes e Furiosos, eu vou ter que ir mais para a ação. Não adianta ficar descrevendo. Depende do conteúdo. Vai depender e da cena também. E a gente não, às vezes você não consegue perceber nem isso. Quer dizer, talvez a pessoa realmente nem saiba. Bom, esse é um problema de conteúdo. Agora, o problema legal. O Paulo, você contava antes de começar o programa como é que as coisas foram evoluindo aí até nós chegarmos agora a uma certa obrigatoriedade. Isso está garantido pela Constituição brasileira. Esse acesso e esse serviço é constitucional, é isso? Sim, você tem a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado internacional da ONU. O Brasil ratificou esse tratado, só que aqui no Brasil nós temos um artigo da Constituição que diz que tratados internacionais de direitos humanos
que forem aprovados em 2 votações em cada uma das casas legislativas, vigora no Brasil com status de emenda constitucional. Então, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ela vigora no Brasil não com o status de tratado internacional, mas com status de emenda da Constituição. É superior. E no artigo 30 dessa Constituição, ele diz: os Estados partes se comprometem a parará, a linha B, cinema, teatro e televisão em formatos acessíveis. Antes mesmo do Brasil ratificar essa convenção, foi assinada em 2000 a Lei 10.028, que é a Lei da Acessibilidade. E essa Lei da Acessibilidade, no artigo 17, ela já fala do direito à comunicação e à informação em formatos acessíveis para pessoas com deficiência. Depois disso, em 2004, veio o Decreto 5296, que regulamentou a lei da acessibilidade. E que no artigo 53, ele fala da descrição de sons e imagens, que é a audiodescrição, ele fala da dublagem e ele fala das legendas, da legenda oculta. E também fala que no sistema de televisão digital, tá certo? Também se deve, a pesquisa da TV digital deve tornar possível a implementação da janela com um intérprete de Libras. Por que nós não temos hoje a janela com intérprete de Libras na televisão? Porque só em alguns programas. Em alguns programas, mas a dificuldade realmente de se ter a legenda, de se ter a interpretação na língua de sinais, é que você não tem hoje a possibilidade de, como na legenda oculta, que você ativa ou desativa com a teclinha CC do controle remoto, ou ativa ou desativa a audiodescrição com a teclinha SAP do controle remoto no televisor que tem essa teclinha no controle remoto. Mas a Libras, ou todo mundo assiste, ou ninguém assiste. É verdade. Não há como, eu quero a Libras, aperta um botãozinho, aparece a janela. Eu não quero, não aperto esse botãozinho. Então é uma dificuldade tecnológica apenas. Mas, inclusive, a ABNT, voltando para a ABNT, existe um comitê na ABNT que trata da normatização do sistema brasileiro de TV digital. Eles já publicaram 2 normas, uma que fala especificamente do closed caption, outra que fala especificamente da audiodescrição, e estão estudando como resolver o problema da Libras, para ir publicar uma norma também. Muito bem. Eu vou ter que fazer mais um intervalo, Paulo. Nós voltamos em seguida com os nossos convidados, conversando sobre a acessibilidade à televisão. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre recursos de acessibilidade na televisão brasileira. E nós fomos conversar no Rio de Janeiro com a Solange Rocha, que é diretora da primeira televisão para surdos no país, a TV Inis, que é transmitida através da internet com a linguagem de Libras. Vamos ouvir a Solange Rocha. Nós estamos com essa vontade, ou talvez com essa ambição de provocar esse mundo da televisão, no sentido de, olha, tem um pessoal aí que está fora disso tudo. Então, assim, de repente a TV Inis também é uma televisão produzida junto com os surdos, para os surdos e também para a sociedade de uma maneira geral, né? De modo que ela possa perceber que há um contingente enorme fora, sem acesso a esses conteúdos, e de que modo satisfatório eles possam todos terem acesso a esses conteúdos. Então a TV Inis tem essa função pedagógica também, né? O acesso à TV Inis, é claro, é gratuito, né? Na verdade, é via web, www.tvinis.com.br, e ali você tem
uma grade de programação também de segunda a domingo, né? Você tem todos os programas, né, que serão veiculados e também aplicativos para tablets e para esses telefones, iPhones, enfim, para que possa também baixar os programas, né, que são veiculados na televisão. Nós falamos dos avanços graças à TV digital, que ela abre possibilidades técnicas para melhorar essas formas de acesso. E nós temos também aqui um exemplo da internet, né, sendo utilizada por uma televisão. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, essa possibilidade de novas formas de acesso, de outros canais, como é o caso dessa TV Ines? Eu gostaria, antes, Lário, de aproveitar, e gostei muito de uma fala da menina, quando ela diz que uma das funções dessa TV é provocar, né? Então, achei muito importante essa colocação dela, muito importante isso, que acho que é um papel nosso mesmo, até desse programa que estamos participando hoje, no sentido de provocar a sociedade, as TVs, os governos para essa questão, esse problema. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para as pessoas os telespectadores que estiverem mais interessados nesse assunto, como foi citado aqui pelo Paulo, nós teremos agora, brevemente, o Festival de Cinema Assim Vivemos. E é esse festival com todas as tecnologias de acessibilidade para pessoas com deficiência. Conta um pouquinho o que é o festival. Esse cinema já está na 6ª edição, né? Na 6ª edição é um festival de filmes sobre deficiência. Filmes produzidos que tenham no seu conteúdo alguma questão sobre deficiência. Agora, acho que é no dia de 4 a 6 de outubro, acontece aqui em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil. Uhum. Já está consolidado, bastante reconhecido nesse âmbito de discussões, esse festival com todas as questões de acessibilidade que procura discutir vários temas ligados à deficiência. Eu, inclusive, participo de uma mesa discutindo a questão da institucionalização de pessoas com deficiência. E nesse festival, eu recomendo a todos os interessados, tem uma página no Facebook, o site assimvivemos.com, podem prestigiar e participar. Acho que vai ser muito interessante. Eu acho que vocês tocaram, e foi dito aqui também, numa questão, Paulo, que eu gostaria de ouvir. Como é que as pessoas estão mobilizadas, as pessoas com deficiência, e que esses serviços auxiliariam muito a vida delas, o cotidiano delas? Há uma mobilização, há um entendimento de que há necessidade de uma pressão, de uma organização para se conseguir a ampliação desses recursos? Não tem a menor dúvida. Inclusive, eu criei um blog aí na internet justamente para isso. Como é que é o blog? Dá o endereço do blog. Blog da Audiodescrição. Blog da Audiodescrição. Exato. E ali, então, eu conto, inclusive, toda essa história de nossa luta pela audiodescrição aqui no Brasil, informo sobre todos os eventos que estão acontecendo no Brasil, afora sobre audiodescrição. Uhum. E o que as pessoas mais têm sentido primeiro, a TV analógica tá com data marcada para morrer. Sim. A TV digital já se fala em prorrogação do apagão analógico. Tirando as capitais, as grandes cidades do interior, ainda tem muita gente aí que está sem acesso a todos esses recursos de acessibilidade, porque principalmente a audiodescrição, o Ministério das Comunicações determinou que seria exclusivamente no sistema digital. Só quem tem acesso à TV digital é que pode ter exatamente. Neste momento e sempre, né? Sempre. Enquanto não tiver a TV digital na sua cidade, não vai ter audiodescrição. Na TV por assinatura, é uma falha da legislação que obrigou a audiodescrição apenas na TV aberta. Mas e a TV por assinatura? Se a Dilma sancionou uma lei que obriga as TVs por assinatura a terem, inclusive, um determinado percentual de conteúdo nacional, por que não se pode obrigar também a que seja acessível a TV por assinatura? Mas é uma questão até de isonomia, né? Mas é claro. Temos ainda uma outra questão que nós estamos lutando muito agora. Com a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, estava faltando abertura e um pouco de compreensão. Com a atual ministra da Cultura, parece que está
está mais disposta, mais aberta a se conversar. Porque a gente entende o seguinte, se você quer fazer um filme, se você quer fazer uma peça de teatro, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, e já de muitos anos, ninguém faz nada de cultura sem um apoio de algum fundo de governo. Sem uma participação de dinheiro de governo, ninguém consegue fazer nada. Veja-se, por exemplo, Lei Rouanet, tá certo? Ora, se o produtor cultural vai receber dinheiro do governo para fazer o seu filme e lucrar com o seu filme ou com a sua peça, se a empresa que está apoiando este filme, esta peça, vai deixar de pagar imposto para o governo para apoiar a produção dessa obra cultural, mas é lógico que ela faz todo o seu marketing junto com essa obra cultural, então por que não obrigar, assim como a televisão é obrigada a fazer a televisão com recurso de acessibilidade, por que não também quem faz filme, quem faz teatro, quer fazer com dinheiro do governo, então vai ser obrigado a fazer com acessibilidade. Não quero pôr acessibilidade, então vá buscar dinheiro em outro lugar. Esse é um exemplo, Paulo, bem interessante, porque em outro campo, mas que se poderia tranquilamente se transferir para isso, é a Caixa Econômica Federal, que só financia projetos habitacionais que tenham acessibilidade. Então é a mesma coisa que poderia perfeitamente ser utilizada. A Sabesp, que são grandes patrocinadores do sistema do cinema nacional, via Lei Rouanet, tá certo? BNDES. Eles já obrigam. Olha, você me trouxe aqui o projeto para um filme, para a Petrobras avaliar e apoiar, ou a Sabesp avaliar e apoiar. Tá legal. Aqui no teu projeto tá contemplado aqui legenda para surdo e audiodescrição? Ah, não tá. Então põe, porque senão já está reprovado. Quer dizer, mas isso ainda depende das empresas, dos patrocinadores. É iniciativa das próprias empresas, não é uma obrigação legal. E você acha que caminhamos para a obrigação legal? Estamos brigando e estamos lutando muito para isso. Olha, nós mostramos a TV Ines e nós trouxemos também um apresentador da TV Ines para mostrar ao telespectador um pouco como ela funciona. E esse apresentador, que é o Áureo Nóbrega, ele fala das dificuldades da acessibilidade na televisão comparado com o que já existe em outros países. Vamos ver um trecho dessa entrevista que fizemos com este apresentador. É importante essa web TV porque antes existia uma dificuldade na questão da interação com a família. Faltava informação para esse surdo, existia uma dificuldade. E também na escola existia essa dificuldade do surdo ter acesso a essa informação. Então a TV, como ela é toda em libras, ela facilita isso. E é importante para que se tenha na mídia, seja teatro, TV, e a TV Ines ela supre essa necessidade de informação. É importante se ter acessibilidade nos sites e também nos filmes. Por exemplo, existem pontos positivos e negativos. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma dificuldade com legenda. Em outros países, existe essa questão da legenda. Por exemplo, os filmes brasileiros não existe legenda. Os filmes estrangeiros, sim. Algumas sites têm essa acessibilidade e outros não têm essa acessibilidade. Falta legenda, falta língua de sinais. E acho que às vezes não tem a qualidade suficiente, às vezes há uma dificuldade na legenda nesses sites também. Essa acessibilidade, ela já existe em muitos países que conseguiram desenvolver mídias e tecnologias que solucionassem esse problema da acessibilidade. Aqui no Brasil, a gente está muito atrasado nesse sentido, precisa se copiar um modelo desses países, talvez buscando o modelo de alguns desses países para que aqui também desenvolva, porque aqui ainda falta muita coisa na questão da acessibilidade. Vocês concordam com esse atraso a que ele se refere? Sem dúvida. Sim? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, tudo isso é muito novo no mundo todo, mas aqui está vindo mais devagar. Na Inglaterra, eu concordo com esse atraso, mas eu acho que nós já avançamos bastante. Sim. Porque se a gente olha para trás, há 10 anos não tínhamos nada. Né? Então hoje... Mas estamos realmente atrasados. Porque se você for pensar, por exemplo,
nós estamos chegando a 50% da programação por dia com a legenda. E de 168 horas por semana, estamos hoje, em algumas emissoras, com 2 horas por semana com a descrição, outras com 4 horas, de 168 horas. No entanto, na Inglaterra, que isso já acontece há uns 12, 13 anos, já se chegou a 100% da programação legendada. Algumas emissoras já chegaram a 50% da programação com audiodescrição. A interpretação em libras, que ainda está por causa do mesmo problema que nós temos aqui no Brasil. Tecnológico. Tá certo? De não conseguir ativar ou desativar a janela de libras, que hoje ela ainda está em 5% na Inglaterra. É o país mais avançado hoje em termos de acessibilidade na televisão. Mas os Estados Unidos já vai alcançar rapidinho, porque há 2 anos atrás o Obama assinou. Eu não sei falar em inglês, Júlia, mas é o Ato da Comunicação e Informação do século XXI, que é uma lei específica sobre acessibilidade na comunicação para os Estados Unidos. E lá não se discute se é caro, se é barato, se é fácil, se é difícil. Está na lei, tem que fazer. Prova disso é que há algumas semanas atrás, uma universidade dos Estados Unidos colocou na internet um novo produto online que eles estão lançando. Ou seja, eu hoje já posso criar uma cópia de qualquer vídeo publicado no YouTube com audiodescrição. Assim como já se faz há algum tempo, eu posso criar uma legenda para qualquer vídeo publicado no YouTube. Isso é um aparelho, isso é uma máquina que faz isso? Não, não. Não, a gente mesmo, inclusive com o trabalho de voluntários, às vezes. Isso. Eu trabalho para algumas instituições, a Organização Pan-Americana da Saúde, várias outras, que têm uns vídeos que estão em inglês e eu faço a legenda. Colocando a legenda. Voluntariamente, e tem várias pessoas pelo mundo que fazem a legenda. Então, aquilo é legendado em 20, 30, 50 idiomas, porque as pessoas fazem usando esse aparelho. Você mesmo gostou de um vídeo no YouTube, você quer fazer a legenda em português desse vídeo, quer fazer a audiodescrição em português desse vídeo, o YouTube já te fornece as ferramentas para isso. Olha, nós estamos chegando aqui ao finzinho do programa, mas eu queria ouvir uma palavra de cada um de vocês sobre as perspectivas, né, desse trabalho. Primeiro, são 2 questões, eu acho. Uma são as questões mais técnicas e políticas, né, dessa negociação com governo e emissoras, e o outro da mobilização, que nós falamos um pouquinho aqui das pessoas em torno dos direitos, né, que são direitos humanos. Vou começar com você. Eu entendo assim, Lalo. Quando nós falamos sobre acessibilidade, nós falamos, entendo assim, em acesso a direitos, né? Essa é, ao meu ver, a acessibilidade. Nós temos várias maneiras técnicas e normativas de fazer com que isso aconteça, mas basicamente é acesso a direitos, acesso à comunicação, acesso à informação. E, sobretudo, eu acho muito importante colocar o seguinte, a questão e aqui, aliás, a TV Brasil é um exemplo disso também, no sentido de colocar as pessoas com deficiência como produtoras de informação e de comunicação, não só consumidoras, né? Esse é um outro passo, uma outra discussão muito importante de ser feita, e aqui nós temos o exemplo do Paulo com o seu blog, né? Isso é muito importante. Acho que é a maneira também de nós nos colocarmos assertivamente nessa discussão, no sentido de que também produzimos e não só consumimos informação, né? Então é um outro momento, um outro passo que acho fundamental também nessa discussão. Ana, eu queria ouvir de você assim, como é que você vê o futuro da formação desses profissionais? Olha, eu vejo assim com bastante, eu sou uma otimista contumaz, mas eu vejo com muito bons olhos, porque nós percebemos. Eu faço um congresso anual. Todos os anos nós fazemos um congresso que reúne 300, 400 tradutores. E nos primeiros a gente estava assim com medo de colocar libras, de colocar audiodescrição, porque será que os tradutores normais vão aceitar? Mas isso foi tão bem aceito que hoje em dia o nosso congresso tem às vezes 30%, 40% de palestras de pessoas interessadas e querendo ouvir mais, conhecer mais e querendo fazer os cursos.
Então, eu acredito que dessa parte, eu acho que a coisa vai se fortalecer e um dia não vai ser como em várias outras profissões, que no começo, antes, afinal de contas, o audiodescritor, esse ano que acabou sendo oficializado como profissão e começou a regulamentação. E tem várias profissões que são assim, que a gente olha para trás e fala, olha, existia dentista prático licenciado. Quando? A maioria dos jovens não sabe disso, porque talvez isso já ficou para trás. Eu acredito que vai acontecer também com a audiodescrição. Muito bem. Paulo, para concluir, quando é que nós chegamos ao nível inglês? Se depender da legislação que temos hoje, nunca. Então vamos ter que brigar bastante para mudar essa legislação. Mas eu gostaria de me despedir aproveitando uma frase do Tuca que gostei muito e acho que resume bem a nossa luta. Acessibilidade não são as tecnologias. Acessibilidade não é a rampa. Acessibilidade é o direito, por exemplo, do cadeirante se deslocar em qualquer lugar e não deparar, por exemplo, com um degrau que impede de continuar caminhando, se deslocando naquela direção. E no nosso caso, quando a gente fala em acessibilidade na televisão, a audiodescrição, a legenda e a interpretação na língua de sinais, elas também são rampas, só que rampas da comunicação. Com esta afirmação, né, eu quero agradecer a vocês pelos esclarecimentos. Acho que o telespectador tomou conhecimento, às vezes, ele vê a televisão, mas não vê como tudo que está por trás e que pode ser feito para melhorar o acesso das pessoas com deficiência aos programas que eles querem assistir. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem acompanhar o Ver TV também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!